Olá, boa tarde. Eu sou Albert Raga. Vou apresentar com Cassiano Lobo Pires e o Rodrigo Coura Oliveira sobre a conversão de energia transformada em economia. O metrô de São Paulo, desde 1966, tem projetado e implantado as linhas 1, 2, 3, 4, 5 e 15. Estão em implantação a linha 17 Ouro. São 94 estações e 104 quilômetros de vias, construídas em elevados, superfícies e túneis. Estudos e levantamentos indicam que a alimentação elétrica da atração representa de 70% a 80% da energia consumida por uma linha. Os demais 20% a 30% são referentes aos outros sistemas auxiliares das estações, iluminação, ventilação, escadas rolantes, elevadores, etc. Daí a importância de um foco maior sobre a alimentação elétrica dos trens, que é a maior parte da energia que é consumida por uma linha de metrô. Nesse estudo, visamos relembrar o passado, retomar, interagir com históricos, questões e conceitos, e que devemos sempre avaliar em conjunto com outras modalidades, arquitetura civil, elétrica, trens, sinalização, e atender a todas as etapas da vida útil de uma linha, desde o projeto funcional, básico, executivo, implantação, até mesmo a operação e manutenção. Essas inovações sempre visam otimização de prazos, custos, de eficiência energética ou ecologia. E não podem ser simples, imediatistas ou localizados. Sempre são necessárias essa avaliação do conjunto, por toda a vida útil, em todos os temas envolvidos. E só a inovação se gerar um impacto positivo global. Temos aqui um exemplo de uma linha para exemplificar alguns números para uma análise. Considerando um headway diário de 150 segundos, que é o intervalo entre trens em uma plataforma, e um tempo de parada de 30 segundos em cada plataforma, considerando uma plataforma só, por exemplo, a estação C, a cada hora, em 3.600 segundos, teremos a passagem de 20 trens por hora. Supondo que essa linha tenha 30 estações, serão 600 partidas de trens por hora por via. E as respectivas frenagens também para parar em cada plataforma. Portanto, em uma linha, serão 1.200 partidas por hora de trens, em média. E ao longo do dia, durante o período comercial, serão 24.000 ciclos de partidas e frenagens dos trens. Em relação aos fatores que influenciam no consumo de energia elétrica de uma linha de metrô, quanto ao traçado das linhas, distâncias, rampas, curvas, túneis, características dos trens, peso, tipo de acionamento, quantidade, receptividade do sistema, quanto ao suprimento de energia. Influenciam no consumo de energia características de tensões, correntes, impedâncias.
quanto à sinalização, alternativas de desempenho, automatismos nas acelerações, etc. Quanto à forma de operação ou políticas de uso da linha. Então, estratégias de desempenho, uso de máximas acelerações, tempos de deslocamento exigidos, etc. Então, todos esses são fatores que influenciam no consumo de energia elétrica em uma linha de metrô. Nós vamos focar mais nesse trabalho quanto às rampas de entradas, possíveis rampas de entrada e saída nas estações. É um trabalho de 1970 do engenheiro Manfred Krauss, apresentado em relatório ao metrô de São Paulo. Já era previsto o possível uso de rampas, entradas e saídas das estações, nos momentos de frenagem e aceleração dos trens. Aqui ampliando um pouco a figura, temos a fase de frenagem, a fase de parada e a fase de aceleração dos trens em cada estação. Alguns autores no mundo têm desenvolvido trabalhos que são também aplicáveis às linhas subterrâneas de metrôs, referentes a esse tipo de efeito gangorra, que também são chamados de alinhamento vertical ou cuvette. E algumas praças de pedágios de rodovias também se aplicam a esse princípio. E pode-se notar que as praças de pedágio ficam em cota maior que a rodovia, em ambos os sentidos. No Brasil, não temos ainda nenhuma linha de metrô implantada com esse conceito, e esse conceito poderia ser aplicável também em linhas de metrôs, em túneis ou superfície, ou em elevados, adotando-se cotas das plataformas das estações que sejam mais altas que as das vias. No caso de linhas subterrâneas, plataformas de estações que tornariam as estações um pouco menos profundas, ou o uso de túneis mais profundos. Em caso de linhas em superfície elevada, seria suficiente que as plataformas das estações ficassem em cota um pouco mais alta que as das vias. E quanto à fundamentação teórica, eu vou passar a palavra para o colega Cassiano. Obrigado, Raga. Qual é a energia gasta por um trem para percorrer um determinado percurso? A energia que o trem gasta é a potência desenvolvida pelo trem durante esse percurso multiplicado pelo tempo, quilowatt-hora. E o que é a potência desenvolvida pelo trem? A potência desenvolvida pelo trem é o esforço motor, ou seja, o esforço produzido pelos motores de tração vezes a velocidade. Se a gente considerar o trem como um ponto material, a gente consegue aplicar nesse ponto material a segunda lei de Newton, que diz que a somatória de todas as forças que atuam sobre esse ponto material é igual a massa vezes a aceleração. E quais são as forças que atuam sobre esse trem, esse ponto material? É o esforço motor, como eu já disse, que é o esforço produzido pelos motores de tração, menos as resistências ao movimento. Essa resistência ao movimento, ela pode ser dividida em três partes. A primeira parte é a resistência ao movimento em nível e tangente, muitos conhecem também como fórmula de Davis, a resistência em curvas e a resistência em rampas. Notem que a resistência em rampas, ela é o único caso que você pode ter uma resistência negativa, ou seja, uma resistência a favor do movimento. Quando isso ocorre? Quando a gente tem um declive. Então, quando a gente posiciona as estações mais rasas e os túneis um pouco mais fundos, ou quando a gente posiciona uma rampa na entrada e uma rampa na saída da estação, o que está acontecendo? A rampa da saída da estação, ela vai introduzir uma resistência negativa ao movimento, ela vai ajudar o movimento. Se a gente pegar a equação 3, se a gente introduz uma resistência negativa, para a gente acelerar um trem
que no metrô é 1,12 metros por segundo ao quadrado, a gente precisaria de menos esforço motor. Os motores de tração desenvolveriam menos esforço, menos potência e, consequentemente, menos energia. A mesma forma acontece quando o trem está freando. Quando o trem freia, a gente introduz uma rampa positiva, ou seja, a gente introduz um aclive. O que acaba acontecendo? O esforço motor também diminui. Uma outra forma da gente entender esse conceito é a troca entre energia potencial e energia cinética. Quando o trem está subindo a rampa para chegar à estação, ele está acumulando energia potencial, que é total quando o trem está parado na estação. E essa energia potencial, quando o trem sai da estação para atingir o declive, ele vai converter tudo isso em energia cinética. Próxima. Exemplos no mundo, nós temos a linha 52 de Amsterdã. Amsterdã, as linhas, ela não tem 52 linhas de metrô, né? Mas as linhas do transporte público, independente do modal, elas são numeradas sequencialmente. Então, a linha 52, que é o metrô de Amsterdã, ele tem esse conceito, como vocês podem observar na figura, entre essas 4 estações, 5, desculpa, entre essas 5 estações. Outro exemplo também é a linha azul de Estocolmo, que é a parte final da linha azul de Estocolmo, e também a linha vermelha de Estocolmo. Próxima. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um estudo de caso. Nós pegamos a linha 2 verde do metrô existente, funcionando em ATO. A primeira coisa que nós fizemos foi uma simulação de marcha, e nós calibramos essa simulação de marcha com medições feitas no ano de 2012 pela Alstom e pelo metrô. Depois de ter feito a marcha e calibrado a marcha, nós fizemos um processo de otimização simulando a linha 2 com a inserção de rampas próximas a algumas estações, respeitando rampas máximas de 4%. Depois de ter feito esse processo de otimização, a gente passou a fazer a simulação do consumo de energia mensal de tração e calibramos com o consumo mensal de energia de tração para uma média do ano de 2012. E depois, calibrados o consumo, foi calculado o quanto de energia seria economizada com esse perfil otimizado. Próxima, por favor. Então, a gente tem aqui na figura, nós temos a simulação de marcha em laranja, para a via 1 e para a via 2. Em laranja, a simulação de a marcha medida no ano de 2012 e em azul, a marcha simulada. Agora nós temos aqui a cota da linha. Em vermelho, nós temos a cota original, que é a linha 2 hoje, e em azul, a proposta que seria uma cota otimizada. Percebem, por exemplo, que na linha 1 nós conseguimos colocar as estações em cotas maiores que a original. Já na via 2, a gente introduziu as rampas, só que algumas cotas ficaram menores justamente por respeitar a rampa máxima de 4%. Próximo. Qual foi o resultado disso? Então, se a gente comparar a tabela da esquerda com a tabela da direita, a tabela da esquerda é a simulação original, para a via original, e da direita a simulação para a via otimizada. A gente percebe que tanto a velocidade comercial quanto a velocidade média foram as mesmas. A velocidade comercial é aquela velocidade levando-se em consideração as paradas nas estações, e a velocidade média apenas durante a tração. O que acabou acontecendo? Na via original, a energia consumida, temos 410.558 kWh. Para o perfil otimizado, teríamos 382.809 kWh. A energia específica de tração, watt-hora tonelada quilômetro, passou de 36,88 para 34,3878. Ou seja, houve uma redução do perfil original para o perfil otimizado de 6,75% da energia de tração.
Próximo, isso. Feito a simulação de marcha e a calibração com dados medidos, passou-se, então, para fazer a simulação da linha, do consumo energético de uma linha durante um mês. O consumo mensal registrado para tração em horário comercial, no ano de 2012, a média foi de 5.994 megawatt-horas. Foi feita a simulação e a simulação trouxe o resultado de 6.185 megawatt-horas, ou seja, tivemos uma diferença entre o simulado e o registrado de 3,2%. Feito essa calibração do modelo, passou-se então para fazer o cálculo mensal de tração em horário comercial com o perfil otimizado, que acabou dando como resultado 5.915 megawatt-hora. Ou seja, nós tivemos uma redução do perfil original, que era os 6.185 megawatt-horas, tivemos uma redução para 5.915 megawatt-horas, ou seja, uma redução de 4,37% ou 270 por 2 megawatt-horas mensais. Para se ter uma ideia de quanto que foi essa economia, se a gente considerar um consumo médio mensal de uma residência brasileira de 152,2 kWh, somente essa redução seria suficiente para alimentar 1.775 residências por mês. Próxima. Qual, então, quer dizer, introduzindo-se rampas na entrada e na saída das estações, propondo-se dessa forma estações menos profundas, quais seriam os benefícios de estações menos profundas? A gente teria menores volumes de concreto para a construção da extração, menos escavação, menores necessidades de acabamento, menor quantidade de equipamento de iluminação, detecção de incêndios, sonorização, CFTV, ventilação, menor quantidade de equipamentos auxiliares de movimentação vertical, que são as escadas rolantes e os elevadores, menores necessidades de manutenção, conservação, limpeza, menor necessidade de energia elétrica para colocar e tirar o usuário do sistema, que seria o deslocamento vertical em escadas rolantes e também em elevadores, e maior conforto dos usuários, menor deslocamento físico e tempo dentro da estação. O usuário teria menos tempo de deslocamento, por exemplo, quando ele estiver comutando de uma linha para outra, ou quando ele estiver entrando na estação e atingindo a plataforma. Na verdade, o tempo do usuário sair de uma linha para outra e entrar na estação, entrar na plataforma, teria que ser menor que o tempo de deslocamento entre duas estações com o trem. Próximo. Bom, aqui, voltando às nossas pretensões para estudos futuros, então, alguns outros aspectos que ainda pretendemos estudar aqui futuramente. Quanto a fatores que envolvem o consumo de energia elétrica, outros fatores, e sempre pesando a viabilidade de eventuais alterações, a relevância, a facilidade de uma modificação a curto prazo e os impactos nos custos. Ainda estamos fazendo também um levantamento para conhecer melhor ou ter um comparativo sobre a profundidade média das estações ou características de perfil das linhas já implantadas com relação ao consumo de energia elétrica. Já estamos estabelecendo alguns modelos matemáticos, já temos uma simulação de corrente contínua, para conhecer melhor a energia que é gasta para o deslocamento dos trens. Nós gostaríamos ainda de conhecer um pouco mais sobre eventuais modelos matemáticos para conhecer a energia necessária quanto à entrada e saída de passageiros nas estações. Estudos futuros também para buscarmos conhecer melhor bem as necessidades e premissas de recobertura dos túneis, ou estudos sobre túneis um pouco mais profundos ou não. Conhecer outros custos de escavação, métodos construtivos e
e quanto aos custos de existir ou não mais níveis intermediários em uma estação. E com isso também conseguirmos avaliar no futuro uns custos comparativos de uma eventual mudança de perfil nas vias, quanto aos custos de tuneladoras com mais curvas de ajustes ou tempo de escavação. Conhecer melhor também no futuro os custos de implantação e consumo de energia elétrica nos equipamentos de movimentação vertical nas estações. E conhecer também uns custos ou periodicidades de manutenções dos trens no sistema de frenagem regenerativa ou frenagem mecânica, correlacionando ao perfil da via. São esses alguns estudos futuros aí propostos. Quanto às conclusões, certamente que o traçado de uma linha de metrô é um compromisso entre as áreas de civil, elétrica e material rodante, do ponto de vista energético. Mas notamos aqui que a energia consumida pelos trens é função direta do seu traçado. E o traçado de uma futura linha a ser implantada pode ser otimizado em termos energéticos através da inserção de aclives ou declives antes e depois das estações. E que, no caso de linhas subterrâneas, esses aclives e declives podem tornar as plataformas das estações um pouco menos profundas e trazer outros benefícios possíveis, com economias estruturais nas estações e conforto aos passageiros ao entrarem ou saírem das estações. Esse trabalho também teve a intenção de relembrar só apenas alguns conceitos para integrarmos os conhecimentos atuais, necessidades e tecnologias, e assim prosseguirmos com avaliações em aplicações futuras. E quaisquer mudanças de filosofias certamente precisam ser profundamente estudadas por todos esses envolvidos. Então, agradecendo aqui a atenção de todos. Obrigado.